Nós recebemos hoje, aqui no estúdio da TV Câmara, o diretor da área de tradução, intérprete de Libras, o Andrei Cruz. Ele é diretor aqui da Câmara, vai falar sobre o assunto, cuida desse assunto e vai explicar a importância dessa linguagem de comunicação dos surdos em todos os setores públicos, nos setores públicos e privados da cidade. Andrei, boa tarde. Boa tarde. Primeira coisa que o pessoal da área de Libras não gosta é que a gente diga que é uma linguagem, porque Libras, na verdade, é uma língua. Isso, correto, né? Na verdade, Libras significa Língua Brasileira de Sinais. É uma sigla, portanto. Sim, uma sigla, portanto. E sendo reconhecida como língua desde 2002 através de uma lei federal, a Lei 10.436 de 2002, então nós temos no nosso país duas línguas oficiais, dois idiomas oficiais, o português e a língua brasileira de sinais. Enquanto a gente não estava no ar, a gente conversava há pouco, você estava me explicando que o uso desta língua é um uso voltado para deficientes auditivos. Sim, existem vários deficientes auditivos com grau de surdez, né? Tem deficiência auditiva profunda, leve, moderada. Meu avô, por exemplo, é deficiente auditivo, mas ele ouve com um aparelho, né? Existem pessoas que dependem estritamente da língua de sinais para a comunicação. E, portanto, através da língua de sinais é que é feita a comunicação com essas pessoas e a informação também é chegada a elas através desse meio de comunicação. Tá, tudo isso que você falou para mim, eu queria que você tentasse contar o que você está fazendo para quem está nos assistindo em Libras, já que você também é intérprete. Sim. Como é que você explica isso que você acabou de fazer em Libras para quem está assistindo a gente? Sim, então, as pessoas surdas, né? Então, elas precisam da língua de sinais para poder se comunicar. Sem a língua de sinais, não tem comunicação, né? Então, qualquer informação que seja importante tem que ser passada em língua de sinais para que o surdo possa entender. Tá. Não é, portanto, algo que caracteriza uma divisão soletrada da palavra ou silábica da palavra? Não, não. Existe sim o alfabeto manual, que você conhece, que talvez até já tenha recebido Sim. no ônibus, no metrô de algum surdo, que aí você soletra A, B, C, D. Isso serve para quando dá um nome próprio. Por exemplo, seu nome é Wagner. É com V ou com W? Com W. Então, V, A, G, N, E, R. Pronto. Tá. Usei para isso. Tá. Porém, os surdos, a comunidade surda, a língua de sinais, nós usamos sinais, né, que correspondente a léxicos da língua portuguesa, para poder dar nome às coisas, né? Por exemplo, eu não vou soletrar casa sempre que eu vou dizer casa, eu vou fazer o sinal de casa, né? Vereador, então nós usamos o sinal de vereador, né? Câmara dos vereadores, né? Tá. E assim por diante. Então, o alfabeto manual ele serve para dar nome a pessoas, lugares ou talvez alguma coisa que ainda não tem um sinal. Quer dizer, respalda-se, se eu estiver errado, por favor me corrija, Claro. mas respalda-se no método de Libras uma espécie de uma metáfora de sinais. Sim, a língua ela é uma língua diferente, de uma modalidade diferente, né? A Sim. língua oral, nós temos a modalidade, né, de fala e de audição, então oral auditiva. Sim. Já a língua de sinais era uma modalidade visual e gestual. Então ela usa uma outra modalidade, mas através da língua de sinais nós podemos trazer qualquer informação, desde música, poema, desde qualquer assunto científico, qualquer assunto universitário, qualquer assunto a gente pode ser falado através da língua de sinais. A deficiência a qual ela ajuda nesse processo de relação é a deficiência auditiva e não a deficiência do surdo-mudo, como a gente estava comentando. Sim, sim. Então, o surdo, normalmente ele não fala porque ele não ouviu. Então, por isso, ele talvez não tenha a fala bem trabalhada, mas ele não tem nenhuma deficiência na fala, né? Ele é surdo e não mudo, né? Pode existir casos de pessoas que sejam mudas ou até mesmo surdas e mudas, mas não é o caso da maioria. Então, a língua de sinais ela é usada para a pessoa que não ouve, né? Porque a pessoa que é muda, ela ouve, ela consegue escrever o português conforme ela ouve e assim não há necessidade tanto da língua de sinais. Nós estamos conversando com o intérprete de Libras, Andrei Cruz. Ele coordena a equipe com os outros intérpretes de Libras aqui da TV Câmara. Andrei, quantas pessoas na cidade de São Paulo dependem da linguagem de Libras para se comunicar? Ainda não tem um dado específico da cidade aqui de São Paulo, mas a gente pode falar de censo do IBGE, que é o censo geral, né? Então, hoje, cerca de 24,5% da população
brasileira possui uma deficiência, né? Dessas 24,5%, né, nós podemos dizer aí que de 6 a 8% são pessoas com problema auditivo, né? Ou seja, então, nós estamos falando aí de cerca de milhões de pessoas. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem alguma estimativa do número de deficientes auditivos que dependem da linguagem de Libras no mundo? A OMS ela tem um censo mundial de pessoas com deficiência. O último censo levantado foi de 1 bilhão de pessoas no mundo que são pessoas com deficiência, né? Claro que dentro das deficiências existem auditiva, visual, motor, intelectual. Nós podemos dizer então que milhões de pessoas dependem da comunicação de língua de sinais para poder ter acesso às informações. Essa linguagem, Libras, ela é peculiar à língua brasileira, no caso a língua portuguesa, falada no Brasil. Sim, então cada país tem a sua língua de sinais. No nosso país nós temos a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Na Argentina tem a sua língua de sinais, no Chile tem a sua língua de sinais, no Peru tem sua língua de sinais, nos Estados Unidos tem sua língua de sinais e na Inglaterra tem sua língua de sinais. São parecidas? Você conhece algumas dessas línguas? Conheço algumas dessas línguas. Assim, o formato de comunicação é o mesmo. Tá. O que muda são os sinais. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, em língua de sinais americana, casa nós fazemos assim, certo? Casa. E aqui no Brasil nós fazemos casa assim. Tá. Né? Em língua de sinais chilena, nós fazemos trabalho assim. Tá. Porém, aqui no Brasil, a língua de sinais brasileira, trabalho é assim. Tá. Então muda. Mas a estrutura gramatical, a forma como você forma a frase, são as mesmas nas línguas de sinais. O que vai mudar é que nós vamos substituir os sinais. Em vez de fazer trabalho, vou fazer trabalho. Em vez de fazer casa, vou fazer casa. Tá. E quando não há, por exemplo, nenhum tipo de ligação do ponto de vista do fonema da palavra? Um exemplo, pele em português ou skin em inglês. E aí? Então, você diz... Como é que é o sinal disso? Então, em Libras, pele é assim, né? Tá. Em língua de sinais americana, eu não sei como que é. Tá. Mas seria um sinal diferente. Seria um sinal diferente. Sim. Por exemplo, o sinal no Brasil de homem é assim, né? Sim. Então, isso referente à barba, né? Sim. Já o sinal de mulher é assim, que talvez não tenha nenhuma ligação. Por que mulher seria isso, né? Então, se você for buscar o histórico da língua de sinais, a língua de sinais brasileira, quem trouxe para o Brasil uma estrutura foi um professor surdo francês. Isso em 1870, a convite de Dom Pedro, quando criou-se os institutos. Criou o Instituto Nacional de Educação dos Surdos e criou o Instituto Nacional de Educação dos Cegos. O Brasil sequer era uma república. Isso. Faltavam 19 anos para a proclamação da república. Com certeza. E desde então, através desse convite de Dom Pedro, começou a se criar a língua de sinais de forma estrutura gramatical. Os surdos daqui do Brasil já se comunicavam através de língua de sinais. Então, mulher por quê? Falando de mulher, porque na França, naquela época, as mulheres usavam um chapéu com uma fita de cetim. Então, ficou essa referência de mulher. Então, você busca alguns sinais que têm algum histórico, outros não, né? Para quem está nos assistindo, eu acho que as principais dúvidas, Andrei, envolvem principalmente esse mercado de trabalho. Que mercado de trabalho é esse? Quanto tempo leva o curso? Como é que se estuda? Quais são as disciplinas? Vamos percorrer um pouco dessas coisas. Sim, então, vamos lá. A lei que reconhece a língua brasileira de sinais de modo oficial é de 2002. Sim. Então, é algo recente. Sim. Pouco mais de 10 anos, né? Então, a partir dessa lei, surgiu um decreto em 2005. Esse decreto 5626 de 2005, ele regulamentou essa lei e ali deu, então, as providências para poder garantir que os surdos, então, tivessem acessibilidade comunicacional através da sua língua. O que foi garantido através desse decreto? Que todas as instituições privadas e públicas de ensino são obrigadas a oferecer o profissional intérprete. Então, se você tem um filho, ou se você tem um amigo, uma pessoa, ou se você é surdo, se ele for até a universidade ou faculdade fazer sua matrícula, ele tem por direito legal um intérprete para poder transmitir toda a informação que é passada para os alunos, para o professor, o intérprete vai repassar a informação para ele. Sim, então, vou pegar um exemplo bem claro. O diretor aqui da TV Câmara, Edmilson Neves, já foi professor universitário. Eu tenho experiência também como professor universitário, outras pessoas aqui tiveram essa experiência também. Eu não tenho a menor ideia de por onde começar se eu tiver que fazer isso. O que você me diz? Então, digamos que o diretor aqui tivesse na sala de aula e tivesse um aluno dele e fosse surdo. Ele vai dar aula normal. A diferença é que vai ter um intérprete de Libras ali junto com aquele aluno para poder transmitir toda a informação que o professor está passando para a sala, inclusive para aquele aluno. O intérprete ele vai fazer a transição.
Tá. O professor vai estar falando, dando a sua aula, e o intérprete vai estar traduzindo a aula para o aluno surdo. Então, é assim que é feito o trabalho. Por exemplo, aqui na TV Câmara, todos os munícipes surdos podem ter acesso ao que quais são os trabalhos dos vereadores aqui dessa casa. Por quê? Sim. Porque existe a janela de Libras, então tudo que é falado no plenário é traduzido para que a pessoa que está em casa, ou que está mesmo aqui também, talvez, no próprio presente, possa acompanhar o que está acontecendo Agora, aqui. nos principais telejornais, e aí a gente cita os jornais das grandes emissoras de TV do Brasil, a linguagem de Libras não é usada. As pessoas usam, eventualmente, o closed caption. Ou seja, você pode ler aquilo que está sendo dito pelo repórter, na estrutura do VT, mas não se tem os sinais correspondentes àquilo que está sendo falado. Sim. Hoje, infelizmente, não existe nenhum telejornal que seja de TV aberta que tenha esse tipo de trabalho, né? A gente acredita que talvez com o avanço da tecnologia, até mesmo a TVs digitais, enfim, que isso é uma realidade próxima, isso possa ser possível, né? Porém, o closed caption já é um grande recurso de acessibilidade, Sim. porque já consegue ter acesso a informações. Infelizmente, são poucos telejornais que têm o closed caption para que o surdo possa acompanhar, né? Mas quanto mais, não só jornais, mas outros programas estiverem acessíveis, faz com que a inclusão aconteça de modo real, né? Tá. Nos telejornais falta, mas muitas vezes, até em cultos religiosos, já há profissionais de Libras contratados para este fim. Sim. Você já participou de algum culto fazendo a linguagem dos sinais? Não de um culto específico, né? A gente faz parte de uma comunidade também, que nós fazemos um trabalho voluntário com os surdos, só que a diferença é que não é traduzido, o trabalho é feito em língua de sinais, né? Então, isso é uma grande diferença. O trabalho que a gente faz social, voluntário também, mas existem muitas outras igrejas, enfim, instituições religiosas que têm um intérprete. Então, também mais uma forma de dar acessibilidade à informação que está sendo tratada. Andrei, quanto tempo leva para você estudar Libras, se formar em Libras e se tornar um intérprete em Libras? Então, é uma língua, certo? Sim. Então, é um idioma. Cada pessoa, ela reage a uma língua diferente de outra. Então, talvez você tenha facilidade para aprender o inglês do que eu, né? Assim como eu talvez tenha mais facilidade para aprender Libras do que você. Mas não existe um tempo, mas existem alguns cursos que você pode fazer. Sim. E que vai depender da sua aptidão para a coisa, né? Existem alguns cursos hoje de pós-graduação em Libras, né? Mas para a pessoa fazer o curso, ela tem que ser já fluente em Libras. Então, ela tem que fazer um curso primeiro básico de Libras. Hoje, na média, os cursos duram em torno de 180 horas. Né? 180 horas, então falando um semestre? Isso, seria 1 ano e meio, né? Provavelmente. Três semestres, então? Isso, 3 semestres. Tá. 180 meses, 60 horas cada. Isso vai de acordo com a forma que o curso propõe. Mas ninguém aprende um idioma em 180 horas, né? Então, Sim. Você tem que ter contato com a língua. Talvez dentro da comunidade religiosa, talvez com parentes, talvez com amigos. E aí você consegue desenvolver o idioma. Tá, você fez... Qual foi o curso que você fez? Então, eu tenho uma particularidade diferente. Eu Sim. tive sempre contato com a comunidade surda, né? Tenho muitos amigos surdos desde adolescente. Então, através do contato, eu aprendi a língua, depois eu fui me especializar. Não precisei fazer nenhum curso de Libras para aprender Libras, né? Primeiro eu aprendi, depois fui me especializar em técnicas de tradução, né? Porque uma coisa é você saber um idioma, outra coisa é você saber fazer a tradução dele. Tá. Na linguagem de Libras, eu queria que você falasse, por exemplo, televisão, como é que é? Vamos lá, televisão é assim. Televisão. Qual time que você torce? Então, Corinthians. Esse aqui é o sinal de Corinthians. Tá. Certo? E Palmeiras, como é que seria? Então, Palmeiras, esse é o sinal. Tá. Isso aqui seria a letra P, né? Esse aqui seria a letra C. Então, está relacionado aqui ao emblema do time. E quando acontece do São Paulo e Santos, por exemplo? Então, esse é o sinal de São Paulo. Pode ser para a cidade, pode ser para o time, pode ser para o estado. Então, São Paulo é o mesmo sinal. E Santos, tanto para a cidade quanto para o time, é esse que é o sinal. Né? Tá. Então, São Paulo versus Santos. Né? Tá. Política. Então, esse é o sinal de política. Agora, partido, aí então você tem grupo político. Né? Então, por exemplo, se eu falar partido político PT, Partido dos Trabalhadores seria grupo política PT. Tá. Certo? A expectativa de vocês, que são
defensores dessa causa, até no ambiente legal, mas principalmente na questão da acessibilidade, o ambiente legal ele é parte de um contexto que envolve inclusão, acessibilidade, oportunidade, Claro. entre outras coisas. Mas a expectativa de vocês é que essa linguagem se torne quão mais reconhecida. O que deveria usar Libras que não usa? Então, por exemplo, hoje nós vemos muitas deficiências nesse sentido, por mais que tenha a lei, né? Como a gente falou, a gente sabe que existe um processo, a lei tem pouco mais de 10 anos. Mas, por exemplo, se um surdo tiver sido furtado e quiser fazer um boletim de ocorrência na delegacia, ninguém ali vai saber Libras. Ninguém ali vai poder fazer um boletim para ele de ocorrência. Se ele estiver passando mal e tiver que ir ao hospital, quem ali no hospital vai poder atender ele em Libras? Né? Se ele quiser ir no banco abrir uma conta, quem no banco vai saber abrir uma conta corrente para ele? Então, existem outros espaços públicos que é importante que tenham Libras, né? Então, o ideal é que todas as pessoas saibam Libras, pelo menos o básico, né? Porque é comunicação. Porque é um idioma oficial do nosso país. Então, sendo assim, o surdo ele também tem direito, como cidadão, a ter acesso a alguns serviços que todos nós temos acesso, né? Então, essas são as dificuldades que se encontram. Andrei, para a gente finalizar, e já agradecendo você pela presença, vive-se bem como intérprete de Libras? Hoje existe... É uma profissão cujo salário é bom? Como é que é isso? Qual é a perspectiva de mercado para quem existe tem hoje muita área de trabalho, de atuação, né? E existem poucos profissionais. Então, sempre que há uma grande demanda e poucos profissionais, você consegue ter ali uma atuação, questão salarial até melhor, né? Porém, ainda existem algumas lutas, porque não é em todos os lugares que o intérprete é reconhecido. Aqui em São Paulo a gente consegue já ter um bom trabalho, né? Mas se você pensar que todas as faculdades, órgãos públicos deveriam ter intérprete, então você tem esse campo de mercado para trabalhar. Então o nicho ele é bastante amplo. Tá, eu vou fazer uma brincadeira com você para a gente fechar a entrevista. Eu vou fazer um boletim do trânsito agora. Vou colocar as imagens do trânsito aqui. Correto. Quando voltar, o nosso diretor de TV, o Tony, vai cortar para você e você vai reproduzir tudo que eu falei no trânsito. Correto. Fechado? Fechado. Vamos ver imagens do Vale do Anhangabaú, então. Ó, o Vale do Anhangabaú com o trânsito bom nos dois sentidos, não há dificuldades nesse início de tarde de sexta-feira, 28 graus na cidade de São Paulo, o motorista desenvolve boa velocidade para ir em direção à Zona Norte, para cruzar o Anhangabaú em direção à Zona Norte, já quem vem em direção à Zona Sul, a 23 de maio, ou em direção a... Pode ir falando, já quem vem em direção... Isso, quem vem em direção à Zona Sul, seja pela 23 de maio, seja pela 9 de julho, este motorista não enfrenta grandes dificuldades, pelo menos assim que ele sai do Vale do Anhangabaú. O tempo em São Paulo é seco neste momento, há 28 graus de temperatura, no início de tarde com temperatura agradável, um pouquinho de calor, temperatura amena e não há maiores problemas. Que beleza. Nossa. Continua. Então, né? continua aí. Legal. Valeu, Andrei, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado pelo bate-papo. Parabéns pelo trabalho. Vamos ficar mais no assunto. Acho que é uma questão de cidadania. Não é uma questão legal, é uma questão de cidadania, Sim, sobretudo. claro. Né? Com certeza. Vamos falar mais sobre isso. Valeu, Andrei, obrigado.